Nós estamos de volta com o Canal Livre, essa noite recebendo os pré-candidatos à presidência Renan Santos e Aldo Rebelo aqui no nosso programa. A gente começa esse bloco com a pergunta do Mitre. Vamos lá, Mitre. O Brasil hoje está discutindo aí algumas matérias, que já estão fazendo parte do dia a dia do Congresso, né? Uma delas é essa redução das horas de trabalho, esse projeto que está aí. Um projeto que eu até... O primeiro projeto eu chamo de absurdo, que é o 4x3, você trabalha 4 dias e folga 3. Até que seria bom, mas é inteiramente fora da realidade. Mas o governo tem um outro que vai além disso e de maneira um pouco mais, digamos, amadurecida. A oposição tem sua posição também. Que é o 5x2, né? O 6x1 vai para o 5x2. 5x2, com possibilidade de negociar casos específicos, bem diferente do 4x3, que é inteiramente absurdo, né? Mas, enfim, esse assunto veio para ficar, vai ser discutido e vai acabar sendo indo à votação no Congresso. Eu queria a opinião do Aldo e depois a opinião do Renan, porque é um assunto que estarão nas primeiras... Esse assunto estará nas primeiras páginas dos próximos dias. Na verdade, já foi aprovado por unanimidade na comissão da Câmara. Mas aí é só a constitucionalidade, né, da matéria. Mas a tendência é que esse processo vá reproduzir essa votação na Comissão de Constituição e Justiça, porque todos os partidos, tanto os do governo quanto os de oposição, estão lá representados. Eu vi a declaração do líder do PL, o deputado Sóstenes, dizendo que não ia fazer nenhum contraponto a isso, porque não ia querer dar discurso para o PT e para o Lula. O que é que eu acho? O que eu acho que a discussão essencial do país, ela fica de fora nesse debate. Qual é a legislação que é seguida pelos dois países que mais crescem ou que têm as economias mais fortes do mundo? Nós devíamos olhar qual é a norma chinesa, qual é a norma norte-americana, como é que a produtividade do trabalho se orienta por uma legislação que combine prerrogativas, direitos. A China é o país que nos últimos 10 anos mais aumentou salário no mundo, mais elevou renda no mundo. Com que tipo de norma? Com que tipo de política? Porque o governo, na ausência de uma política de crescimento, de desenvolvimento, adotou o caminho de oferecer uma aspiração comum. Claro que o trabalhador prefere trabalhar de segunda a sexta e repousar no sábado e no domingo, mas você tem atividades na economia que necessitam do trabalho no fim de semana, dos turnos no fim de semana. Isso tem que ser incluído. E não é apenas no comércio, é na indústria. Isso tudo tem que ser compatibilizado, mas acho que o governo não tem a ideia... Mas o Congresso vai colocar isso do jeito que o senhor colocou aqui. Vamos ver o que é que o Congresso vai fazer. Eu acho que, nesses casos, o Congresso sempre tende a adotar uma posição moderadora, uma posição de mediação. E o governo, que não tem maioria no Congresso, geralmente tende a encontrar um caminho da negociação para não sofrer nenhum tipo de derrota. Mas acho que é uma agenda que não se dirige para encarar o problema central e fundamental do país, que é retomar a economia, gerar emprego e gerar renda para a população, principalmente para os mais jovens. Mas estará no dia a dia do Congresso. Eu não sei exatamente se a votação vai acompanhar o que aconteceu na CCJ. Para mim, há um vício de origem nessa história. E qual é o vício de origem? O fato de ser uma PEC. Não precisava ser uma PEC. O governo é projeto. Poderia ser é que o que passou na CCJ é a PEC. Foi a PEC, mas o governo vai apresentar um projeto. Como a PEC está andando, o showzinho está rodando na PEC. E me parece que há uma vontade dos parlamentares à esquerda em se promoverem discutindo isso, e os parlamentares de direita em não gerar rejeição. Já é a segunda vez que uma pauta que é cara para a esquerda conta com a capitulação da direita. O bolsonarismo lá no PL da misoginia votou junto com a esquerda e depois fica apontando o dedo para todo mundo, chamando todo mundo de comunista se você não apoia cegamente o Bolsonaro, o que é uma covardia, uma capitulação. Inclusive combina muito com o Flávio Bolsonaro, que não gosta de ir em programas como esse aqui e que disse publicamente que não pretende mostrar suas propostas porque isso pode tirar voto dele. Eu tenho que falar o que é impopular. Este projeto, ele é picaretagem. E é picaretagem para pegar, especialmente trabalhadores urbanos que gastam boa parte do seu dia no trânsito, e é uma pessoa que sai de uma periferia e vai trabalhar no centro aqui em São Paulo, demora 2 horas. Perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Quando você vê, ela perde mais de 20 horas uma semana só em trânsito. Perde tempo de ficar com a família, tempo de ficar com os amigos, tempo de se qualificar,
tempo de fazer um curso, um treinamento, essa pessoa na prática sofre isso. Aí eles pegaram essa dor e estão tentando voltar a ter um tipo de conexão com o trabalhador comum, conexão que eles perderam porque passaram os últimos anos só falando de sou trans ou não sou mulher ou não sou, umas discussões bizantinas que não têm utilidade prática nenhuma para o trabalhador. E eles em pesquisa, o PT já encomendou pesquisa, viram que eles estão perdendo esse trabalhador. Então eles puxaram essa pauta simplesmente para poder voltar a crescer em termos eleitorais com essa população. Eu concordo com o Aldo no aspecto de que nós temos que acompanhar as legislações internacionais que estão funcionando, e não só dos Estados Unidos e da China. A gente está perdendo, nas cadeias globais de produção, espaço para o Vietnã, para a Índia, e a Índia está num acelerado processo de industrialização. E quando acompanha as leis trabalhistas em todos esses lugares, elas são muito mais flexíveis. O que eu preciso avisar para o trabalhador brasileiro é, você precisa de flexibilidade para fazer seus contratos e o seu trabalho, como acontece nessas outras nações, em que a renda do trabalhador aumenta e o trabalho formal aumenta. Aqui o trabalho formal diminui e a renda do trabalhador está apertada. E aí me soa, e isso que eu vi em alguns estados do Nordeste, que parece que o governo quer mais que a pessoa caia na informalidade e depois receba uma bolsa ali e fique dependente do Estado. Eu não acredito nisso. Eu defendo o trabalho formal e regimes, do ponto de vista da relação trabalhador-empresa, regimes mais flexíveis. Contratar uma pessoa, demitir uma pessoa, não tem que ser esse drama todo, como não é nas nações desenvolvidas em desenvolvimento. Mas no Brasil é sempre esse drama. E aí sempre quando você tem um drama, aparece um populista no meio, tentando tirar voto em cima do sofrimento das pessoas.